Dica do dia: emprego da crase em pronomes demonstrativos. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Meus amigos, olha só, vamos tratar aqui de um caso específico, né, de emprego do acento indicador de crase. A crase empregada nas formas aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, né? Veja só, nós temos a familiaridade com o caso geral, né? O que nós estamos acostumados a ver? O a com acento indicador de crase ou o as, né, com acento indicador de crase. Bom, o caso geral, como é que é o caso geral? O caso geral, ele consiste na fusão da preposição a, beleza? Preposição a com o artigo a, não é isso? Beleza. Esse é o caso tradicional, né? E a forma plural, né? As com acento indicador de crase, a soma, ó, de a preposição, perfeito, com o as, artigo definido. Esse é o caso geral. Pois muito bem, somando-se a esse caso geral, você tem alguns casos específicos. E um deles está aqui, né? Está aqui. O que nós teremos agora, né? Nós teremos o seguinte, moçada, olha só. Temos aqui, ó, aquele, aqueles, com acento indicador de crase, aquela, aquelas, com acento indicador de crase, aquilo, com acento indicador de crase. E aquilo não tem plural, né? É uma forma invariável aí do demonstrativo, tá? Este caso específico, moçada, consiste no seguinte, ó, fusão da preposição a, sempre você vai precisar de preposição quando você estiver falando de crase, tá? Se você não tem preposição a, cara, não adianta nem começar uma conversa acerca de crase, tudo bem? Beleza. Esse a preposição, ele não vai se unir agora a um artigo. Ele vai se unir ao a que inicia o aquele, beleza? E o plural aqueles. Ao a que inicia o aquela e o plural aquelas. Ao a que inicia aquilo. Essa fusão do a com o a do aquele, com o a do aquela, com o a do aquilo, vai resultar nessas formas aqui, né? Aquele, aquela, aquilo, com acento indicador de crase. Aqui é um caso particular, é um caso especial de emprego do acento indicador de crase. Aí, caramba, professor, mas essa aqui para a gente ter que aprender, meu Deus do céu, os crase é um assunto muito complicado. Quando eu penso que eu já estou dominando, aí vem você com um caso exótico como esse. Não, cara, não tem nada de exótico, não. Vem comigo aqui que eu vou te dar uma dica certeira, né, fundamentada. Vai ficar super fácil, confia em mim, você verificar se a forma aquele, aquela, aquilo vai possuir ou não acento indicador de crase. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Olha o esqueminha que eu preparei aqui no quadro para você. Vê só, moçada. Vamos ler isso aí com atenção, ó. Qual é a estratégia aqui que nós vamos montar, ó? Troque a forma aquele, aquela, aquilo por outras formas demonstrativas. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aquele, aquela, aquilo pelos demonstrativos este, esta, isto. Vamos fazer essa troca, tá? E aí é o seguinte, ó, você tem aqui duas situações. Primeira situação, segunda situação, correto? Na primeira situação, olha só, na primeira situação, se aparecer nessa troca a este ou a estes, a esta ou a estas, a isto, é sinal de que temos preposição a acompanhando o pronome demonstrativo, beleza? Se aparecer lá nessa troca, moçada, na frase a forma a este, vamos pegar o exemplo do a este, é sinal de que você tem ali a preposição a mais o demonstrativo este. Ora, quando eu trouxer o aquele de volta, fica a preposição mais aquele resultando no aquele com acento indicador de crase. Beleza? O resultado, portanto, ó, olha aqui a conclusão importante, né? O resultado é o emprego do acento indicador de crase nas formas aquele, aquela, aquilo. Entendeu aí o procedimento? Faz a troca, cara. Troca lá aquele por este, faz o teste. Troca aquela por esta, troca aquilo por isto. E se nessa troca você sentir a necessidade de pôr ali uma preposiçãozinha antes, ó, a este, a esta, a isto, é sinal de que o teu aquele, aquela, aquilo vai ter sinal indicador de crase. Quer ver um exemplozinho? Ó? Um exemplozinho aí no retângulo de baixo, vê comigo aí. Ó. Perguntaram após a aula, aquele professor,
seu parecer sobre a polêmica. Perguntaram após a aula aquele professor seu parecer sobre a polêmica questão. Beleza? Vamos fazer a troca. Onde tem aquele, vamos fazer o teste. Vamos pôr este no lugar, né? Perguntaram após a aula a este professor, seu parecer sobre a polêmica questão. Moçada, note aí, ó, na troca do aquele por este, sentimos a necessidade de posicionar a preposição a antes. É sinal de que o aquele aqui empregado, ó, ele tem que ser empregado com acento indicador de crase. Alguns até questionam, né? Professor, mas pera lá, aquele não é palavra masculina, professor. Como é que pode crase antes de palavra masculina? Eu sempre aprendi que não pode e tal. Mas entenda, você não tem aí a palavra masculina pedindo artigo. Não esquece. Você não tem o caso geral, né? Preposição a mais artigo a. Não. Você tem aí, ó, preposição a fundindo, né? A preposição, você está fundindo a preposição a com o a que inicia o demonstrativo aquele. Por isso a crase na forma aquele, tá? Beleza? Olha outro exemplo. Aquela turma eu dediquei como professor muitas horas de trabalho. Note que a frase está toda fora de ordem, né? Toda fora de ordem. Vamos pôr em ordem, ó. Né? Eu, né, dediquei como professor muitas horas de trabalho. Esta turma, ó, dediquei muitas horas de trabalho esta turma. Aí você nota aí que você sente a necessidade da preposiçãozinha a, né? Eu dediquei como professor muitas horas de trabalho a esta turma. A esta turma eu dediquei como professor muitas horas de trabalho. Ora, se apareceu lá a forma a esta, preposição mais demonstrativo, é sinal de que o aquela é a fusão de preposição mais demonstrativo aquela, resultando na forma aquela com acento indicador de crase. Dica matadora, cara. Você sempre vai acertar procedendo dessa maneira. Vamos lá para a situação 2. Vamos continuar trocando aquele por este, aquela por esta, aquilo por isto, né? E aí é o seguinte, ó. Se lá na troca aparecer somente o demonstrativo, este, esta, isto, e nada a mais, o que seria o a mais aí? A preposição a, né? Se não aparecer a preposição a antes, cara, é sinal de que você só tem um demonstrativo. É sinal, ó, de que o seu aquele, aquela, aquilo, ele vai ser empregado sem crase. Dá uma olhadinha no retângulo abaixo, ó. Homenageamos ao final do curso aquele dedicado funcionário, tá vendo aí? Vamos fazer a troca, ó. Homenageamos ao final do curso este dedicado funcionário. Veja, apareceu apenas o este, né? Homenageamos ao final do curso este dedicado funcionário. Não apareceu a preposição a antes do este. É sinal de que a forma aquele aqui, ó, vai ser empregada sem o acento indicador de crase. Você não tem agora preposição mais demonstrativo. Você tem apenas o demonstrativo aquele. Beleza? Olha só, aquela cidade visitamos nas férias. Vamos fazer a troca. Esta cidade visitamos nas férias. Ou a esta cidade visitamos nas férias. Não, né? A primeira opção. Esta cidade visitamos nas férias. Não apareceu preposição antes do esta. Beleza? É sinal, ó, de que a forma aquela é sem um acento indicador de crase. Você não tem a preposição a antes do demonstrativo. Você tem apenas o demonstrativo. Cara, dica matadora novamente aí, ó. Vou limpar aqui a tela para você realmente guardar esse quadrinho esquemático aí, ó. Ele está bem objetivo. Ele vai permitir você responder sempre com objetividade essa dúvida aí, tá? Vamos lá, ó. Novamente, quando é que eu sei que a forma aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, quando que eu sei que essas formas vão possuir ou não acento indicador de crase? Vamos fazer um teste. Troca aquele por este, aquela por esta, aquilo por isto, aqueles por estes, aquelas por estas, beleza? Maravilha. Se nessa troca aparecer a preposiçãozinha a antes, resultando em a este, a estes, a esta, a estas, a isto, é sinal de que o aquele, aqueles, aquela, aquelas e o aquilo vão possuir acento indicador de crase. Se não aparecer a preposiçãozinha antes, aparecer simplesmente este, estes, esta, estas,
apareceu isto, simplesmente apareceu apenas o demonstrativo, é sinal de que não há preposição antes do demonstrativo, é sinal de que você não terá crase nas formas aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Tá aí o quadrinho esquemático novamente, os exemplos detalhados, e eu espero que essa dica tenha sido muito útil para você, tá? Grande abraço, se você gostou do vídeo, ó, deixa aí o seu curtir, tá bom? Deixa o seu curtir aí, ok? Para que o YouTube possa entender que esse vídeo está sendo bem aceito e, enfim, espalhar esse vídeo aí para quem está procurando algum conteúdo similar. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal do Professor José Maria, de ativar o sininho para todo dia receber uma dica do dia, além de aulões, né, programações aí do canal ao longo da semana, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima dica. Tchau, tchau.